João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança de um ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja perfeito. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até o verso 17. Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Tu dissestes que ela é a palavra que não pode mentir. Tu disseste que ela é a palavra que não volta vazia. Tu dela disseste que os céus e a terra passariam, mas que ela, a tua palavra, não haveria de passar. Portanto, nós nos curvamos diante da tua palavra, e ao ministrá-la, nós pedimos graça, Senhor, e sabedoria, para que nós não sejamos papagaios repetidores de frases, mas que nós sejamos pessoas sensíveis à unção, à direção do Espírito Santo, para que a tua palavra, que é a verdade, caia bem no nosso coração, que ela sirva de alimento e ao mesmo tempo que ela sirva de correção, que ela sirva, ó Deus, de encorajamento, mas ao mesmo tempo que ela sirva de disciplina, que ela nos alimente, mas que também nos produza sede de conhecê-la mais, conhecê-la melhor, e ela ser a guia para os nossos pés, a orientação para os nossos passos, a luz para o nosso caminho. Cobre-nos com a tua graça nesta hora. Deixa nossa mente tranquila para ouvi-la e unge o nosso coração para falá-la, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, podem assentar-se, por favor. Esse é um texto que há muitos anos eu prego. Eu tenho um sermão velho que eu repito de vez em quando as pessoas não o conhecem, sobre os 10 mandamentos de Jesus, fora dos 10 mandamentos de Moisés. Porque a palavra permanecer aparece nesse texto 10 vezes. Permaneça, 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 pode grifar, vai dar 10. Portanto, esse texto é nota 10. É um texto para a gente tomá-lo e dele nos alimentar. Mas o que me chamou a atenção para este texto foi a leitura de um livro chamado Permanecer, escrito pelo pastor de treinamento da Igreja Batista de São José dos Campos, a igreja do pastor Carlito. Ele produziu um livro chamado Permanecer. E eu mastiguei aquele livro. Primeiro você lê um livro, depois você estuda o livro que você quer mesmo aprender, e depois você mastiga o livro, para você aprender tudo que nesse livro está. E um capítulo desse livro entrou no meu coração, eu já citei aqui, é quando ele trata da poda.
Há um capítulo do autor do livro, eu recomendo esse livro para os pastores, é quando ele diz que como Deus trabalha na nossa vida através da poda. Ora, essa é uma palavra conhecida para quem lida com plantas, e muito conhecida para quem veio do interior, que viu os pais plantando, ou plantando uva, ou plantando figo, ou um horticultor, um jardineiro, plantando roseiras, que é normal você usar uma tesoura forte numa época certa e podá-la. A poda é um processo de saúde para a planta, não é castigo, é saúde. E aquilo entrou na minha cabeça, sendo eu filho de um pai que também era agricultor, além de ser operário de uma fábrica de cimento, mas de origem assim da roça, plantador de arroz, feijão, milho, amendoim, essas coisas todas que se planta na roça. Mas eu lembro do meu avô, que talvez a minha irmã caçula que está aqui não lembra, eu acho que ela não conheceu, não chegou a conhecer o vô Anjola. O vô Anjola, nós morávamos na primeira casa que nós morávamos depois de ter vindo lá da beira da linha. Pobre sempre mora do outro lado da beira da linha, né? Os ricos moram do lado de cá e nós morávamos do lado de lá, da linha. Uma pobreza total, né? Assim, só fome que não passava, porque o papai era trabalhador e todo mundo também era, e a gente não passava fome. A roupa, calçado, esse negócio, a gente só veio conhecer depois que saiu de casa e pôde, então, fazer a própria escolha. Mas o meu avô Anjola, nós chamávamos de Anjola, chamava Angelo, era um italiano. Nós tínhamos na primeira casa, a casa lá de cima, Zé, da rua da Dona Brasilina, lá em cima. Tinha uma parreira grande no quintal. A parreira grande no quintal tinha uma uva chamada moscatel. É uma uva gostosa. É uma das melhores uvas para você comer. Porque uva você não chupa, você come, entendeu? Porque uva boa você come com casca e tudo. Não tem que jogar nada fora, nem o caroço. Eu acho uma tremenda de uma coisa feia, que eu não sei falar em público, não posso. Aquelas pessoas que comem uva, chupam, tira o carocinho. Põe um guardanapo, eu digo, rapaz, a vitamina está aí no caroço. Mastiga esse caroço aí que vai ajudar, não tem problema nenhum. Mas eu me lembro, quando tínhamos a colheita, e dava muita uva, eu me lembro dos cestos cheios, que a minha avó levava para dentro, e lá a gente tinha o costume de repartir o que tinha com os vizinhos, não é? Mas era muita uva. Mas passava um mês ou dois, meu avô ia lá no fundo do quintal e começava a cortar as ramas da nossa parreira, é assim que nós chamávamos lá, e aqui nós chamamos de videira, não é? E a Bíblia chama de videira. Ele tirava os galhos, e eu nunca entendia, eu era muito menino, talvez com 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu não entendia por quê a videira foi tão boa, ela deu tanta fruta doce para nós, e agora o vovô vai lá, e ela fica feia, porque a árvore podada fica feia, feiosa. A minha avó fazia também com os pés de figo, que nós tínhamos lá no canto. Minha avó tosava os galhos do figo. E depois ela ia para o jardim, nós tínhamos 2 roseiras, uma vermelha e uma branca, e depois tinha uma cor-de-rosa, porque enxertamos, cruzamos vermelho com branca, e deu uma cor-de-rosa assim, salpicadinha, entendeu? De pintinhas pretas, podava. E claro que eu saí de casa muito menino também, não entendi tudo aquilo, eu me converti, comecei a ler a Bíblia, já preguei 50 vezes sobre esse texto, até que me chega, agora em mãos, uma Bíblia nova, a tradução de King James, que é uma tradução muito boa, muito castiça, muito conservadora, e com as notas de rodapé muito bom. Então eu vou lá no livro de João, eu estou falando de coisa de 1 mês ou 2 atrás, e vejo esse texto aqui, que todo ramo que não produz fruto, ele corta, mas todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais. E aí eu fui no texto de King James, na palavra limpa, porque tinha um númerozinho puxando para lá, e eu fui lá, e diz assim o comentário da Bíblia de King James: cortar é podar, é o processo de fazer com que a árvore volte a produzir no mesmo tronco mais frutos do que ela produziria se não fosse podada. Ora,
Como é que Deus nos ensina coisas espetaculares? A poda de Deus. Quando começa a acontecer na sua vida algumas coisas que você não entende. Como essa minha amiga aqui do primeiro banco, de muitos anos, recebe um telefonema que a sua filha de 29 anos acaba de morrer subitamente. Uma menina linda, Marcinha era um tesouro, Marcinha era uma princesa, Marcinha era uma rainha. Foi um dos casamentos mais bonitos que eu já celebrei em toda a minha vida, porque tudo colaborava, mas ela brilhava mais do que todos os que brilhavam naquela grande festa. E de repente, com pouquinho tempo de casado, tem uma veia qualquer, em qualquer lugar, um coágulo em qualquer lugar. Quando ela sobe para tomar sol, à beira da piscina, da cobertura onde ela morava, e a Marcinha se vai. E todos nós ficamos assim, pasmos. Eu com teu marido, você com seus amigos, tentando acalmar o Paulo, que até hoje não arrumou a cabeça direito. Elas fazem o quê? 10 anos? Domingo que vem, 6 anos. 6 anos. Que poda é essa? Que Deus é este que vem mexer no jardim da minha vida e poda? E ele diz assim: eu podo para que você produza mais. Eu podo para que você produza mais. Ele diz assim, ele limpa, ou seja, ele poda para que produza mais frutos. Senhor, mas eu estou produzindo fruto, mas eu quero mais. Eu estou procurando mais. Então o propósito da poda é limpar a nossa vida para que nós produzamos mais. Como que num reflexo, a minha mente fez uma filmagem do meu cérebro nos últimos 3 anos da nossa vida pessoal e da nossa vida como igreja. E Deus pediu que eu pregasse isso. Eu não queria pregar isso, porque mexe nas minhas dores, mexe nas minhas feridas, mexe nas minhas intimidades. Mas para eu ser honesto para com Deus, eu disse para ele, eu vou pregar. E tenho pregado, é a 3ª vez que eu estou pregando sobre esse assunto que eu chamo de a poda de Deus. Estou pregando para a igreja aqui pela primeira vez. E a história é a história nossa dos últimos 3 anos. Mais ou menos 3 anos atrás, como de praxe, eu fui até o médico da área urológica, falei que fazer aquele exame que todo homem corre dele, mas eu não tinha jeito, eu tinha que fazer. Eu já estava com 64 anos, faz 3 anos atrás, agora eu estou com 67, e o doutor é meu amigo. Eu casei os 2 filhos dele, é um dos últimos dos moicanos da equipe do Rocha Brito, o maior urologista que a cidade de Campinas já teve em toda a sua história. Sendo nós íntimos, mas ele não mistura amizade com a sua profissão, ele não brinca, ainda mais na área que ele trabalha, não pode ter brincadeira mesmo, que é a zona de perigo. Ele pegou meus exames antes de eu ir para a mesa, e ele disse assim, pastor, quem vê o seu fígado? Eu sou sempre engraçadinho, e como eu tenho um certo relacionamento íntimo com ele, falei, Deus, porque só ele vê fígado. Ele falou, não, estou brincando. Aí eu vi que a pimenta era adida. Eu falei, por quê? Porque as enzimas do seu fígado estão todas irregulares. Pegou o telefone e ligou para o meu clínico, que é amigo dele, os 2 são presbiterianos. Meu clínico ativo e ele já presbiteriano de banco. Entendeu? Já não vai mais à igreja. Outro assunto. Liga para o Geraldo e diz assim, Geraldo, você tem visto as enzimas do fígado do pastor Aguiar? E o Geraldo respondeu, pastor Aguiar tem um sangue complicado. Ele tem 19 milhões de glóbulo vermelho, ele é difícil entender. Ele falou, eu vou pedir um soro positivo de hepatite. Mandou, eu recebi tudo do jeito que eu recebo a primeira vista. Vamos embora, eu não tenho nada. Muito bem, nada. Começou a poda de Deus. Busquei os exames, porque era um check-up, e disse assim, exame de hepatite C, por favor, repetir. Não, mandou repetir porque tem dúvida. Repete quem não passou. Não é assim? Quem não passou, repete, eu não passei. E aí eu fiz outro e veio. Contaminado pelo vírus
de hepatite C. Bem, vocês acompanharam, levou 10 meses para começar o tratamento. O tratamento foi um dos mais difíceis que uma pessoa é capaz de enfrentar. Se não fosse a graça de Deus, eu não teria enfrentado, porque por umas 3 vezes eu em casa, esquálido, pálido, fraco, débil, eu me olhei no espelho depois de sair do banho. Eu tomava banho no banheiro da minha esposa e tinha assim um espelho grande. Toda mulher gosta de um espelho grande, homem não liga para isso, mas eu olhei e eu assustei. Eu estava magro, eu estava feio, e eu disse para mim: eu vou morrer, eu não vou aguentar esse tratamento. Mas fui insistindo e o tratamento foi ficando cada vez mais difícil. Às vezes eu ajoelhava aqui e ouvia a oração de algumas irmãs, tua, por exemplo, punha a mão na minha cabeça e disse: Senhor, nós precisamos do teu servo. Como quem quer dizer, não leva não. Lembra que você orou assim uma vez para mim? Lembra? Leva não, nós precisamos do teu servo. E eu agradeci a todo mundo que orava por mim, e o carinho de todo mundo por mim, mas a minha dor era minha, eu tinha que suportá-la em casa, eu precisava mudar. Eu morava lá em Valinhos, a minha esposa trabalha lá em cima no Alto Taquaral. Como é que uma mulher pode olhar o marido? Ela não podia largar a escola, e aí mudamos para perto da escola, e o tratamento terminou, mas não há declaração de cura no tratamento de hepatite C. É possível controlar o vírus, encantoá-lo, mas curar, o percentual é muito pequeno. E nós enfrentamos essa batalha na família, entre os amigos. Tenho amigos aqui que nunca mais vou esquecê-los. Tenho pessoas que foram, eu tomei no período do tratamento perto de 600 injeções. 600. No tratamento de 48 semanas. O Alexandre Chaves foi em casa todos os dias aplicar, primeiro a venenosa e depois uma para estabelecer o equilíbrio, outras na coxa para recuperar os glóbulos brancos, que estavam com anemia já em nível de 6. 10 já pode matar, a minha já estava em 6. E os glóbulos vermelhos descendo de 18 milhões para 8 milhões, pedi 10 milhões de glóbulos vermelhos. E eu estava lá, muitas vezes, não muitas, pelo menos 2 vezes, a minha mulher disse assim: para esse tratamento, senão você morre. E eu falei: não paro. Eu sou empacado, viu, irmãos? Eu não paro, eu vou até o fim. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Eu vou para frente. Aí eu vou para frente, termino o tratamento. Eu me lembro que foi no fim do ano. A outra pessoa que eu nunca esquecerei será o pastor Ernesto, que foi comigo em todos os exames, foi comigo em todas as clínicas, me acompanhou todos os dias, nunca chegou um minuto atrasado. Viu eu vomitar mais do que uma chaleira de fogão que joga água para cima o dia inteiro. O que eu vomitei nele não foi brincadeira. Vomitei no colo, vomitei no pé, e um dia eu vomitei, foi na cara mesmo, que não teve tempo de abaixar. Pastor Ernesto foi meu amigo, meu irmão, meu parceiro, meu companheiro, meu pai. Ele foi meu pai durante esse período todo de tratamento, que levou 1 ano, e aí veio 1 ano de recuperação, e nós atravessamos esse ano, gemendo e chorando, e dizendo para Deus: por quê? Aonde foi que eu falhei? Claro que não foi por falta de aviso, eu fui como marido traído, o último a saber, mas eu fui confiando até o fim. Vencendo, 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 vencendo. A equipe juntas foi reforçada pela vinda do pastor Edson, que eu conheço há muitos anos. Tive o desprazer de sepultar a mãe e o pai dele. Eu conheço o pastor Edson, eu não traria ninguém para dentro de casa se eu não conhecesse. Você não põe ninguém para ficar com a sua família se você não conhece. Você paga um quarto de hotel para essa pessoa. Quando eu senti que estávamos fortalecendo, Deus leva o meu filho mais velho. De todas as dores que eu passei na vida, nenhuma delas foi maior. Meu amigo, era um amigo. Pelo Flávio ter o mesmo temperamento que o meu, eu e o Flávio podemos ficar juntos 5 minutos. Depois de 5, o pau quebra. Porque nós temos temperamento igual. Nós somos meio assim, vamos ver. O Cláudio não. O Cláudio era manso. Ninguém conhecia o Cláudio aqui na igreja.
Sentava ali na galeria, o lugar dele é eterno. Sentava ali, entendeu? Depois de ter se divorciado, sentava com as filhas ali. Tinha 3, 4 amigos, ele não estava atrás de turma, ele não andava atrás de nada, ele só queria realizar o seu sonho, que era inaugurar um gordão ali na esquina, que está lá parado até que a justiça define os direitos das pessoas que estão envolvidas. Mas a morte do Cláudio foi a maior perda da nossa vida. E se Deus, eu já não choro mais, viu, irmãos? Deus já tratou comigo. Eu estou tratado por Deus. Muito bem tratado por Deus. Deus não me deve nenhuma satisfação. O oleiro não tem que dar explicação para o barro. E o dono do rebanho não tem que dizer por que ele recolhe uma ovelha, porque todas as ovelhas são dele. E ele é mais filho de Deus do que meu. E palavras de irmãos de fé aqui, 3 vezes confirmadas, foram ditas. O Cláudio foi recolhido para ele não perder o que ele havia conquistado. Ele estava andando bem com Deus, ele estava até falando em ser pastor. Coisa que ele falava quando ele dizia: pai, eu não tenho a paciência que o senhor tem. Se eu fosse, ele trabalhava na administração comigo, se eu fosse pastor dessa igreja, uns 10 aqui, eu quebrava no pau. E estava incluído uns 5 pastores, né, nesse pau que ele quebraria, porque era gente que encheu os picuá dele lá no escritório da igreja. Mas 3 palavras proféticas honestas disseram: Deus recolheu o Cláudio mais cedo, para que vocês pudessem viver com ele por toda a eternidade. Porque do jeito que ele estava, tentado, com dificuldade de relacionamento com a ex-esposa, ele poderia cometer, como 2 vezes ele tentou montar numa moto gigante e dizer: vou pôr ela na garupa e vou enfiar debaixo de um caminhão. Pronto. Os irmãos podem saber por onde passava a cabeça daquele gigante, como disse o Roberto Carlos sobre o Erasmo, mas com coração de menino. Menino doce, mais doce que o mel. E não há perda na minha vida que tenha provocado um rombo tão grande como a perda do meu filho. Doeu, dói e vai doer por resto da vida. Que eu sei que faz 6 anos e dói. Cada coisa que eu vejo. Cada lugar que ele gosta e passamos, cada comida que nós comemos. Eu e Lúcio olhamos, ela disse que Cláudio gostava. E podou. Porque Deus pode, irmãos. Ele não pode, não porque não nos ama, porque o tema principal desse capítulo é o amor. Se vos amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele está falando de um Deus de amor e não de um Deus de punição. E aí comecei a entender essas coisas todas. Por que Deus poda? A roseira tão bonita, pôs tanto perfume na casa. Você cortou aquelas rosinhas, pôs no copo d'água, numa jarra d'água. Quando se faz aqueles que têm plantas, botão tão formoso, o marido cortou e deu para você. Disse: olha, esse botão é só o mínimo do que você significa para mim. E você acredita, né, menina? E as coisas melhoram só por causa de um botão de rosa. O que é uma enfermidade? Uma enfermidade nada mais é do que uma enfermidade. E de repente, eu comecei a entender o plano de Deus. E comecei a entender que na minha vida e na sua, de vez em quando Deus precisa tirar a sua tesoura e dizer: com licença, vou começar a tirar uns galinhos aí. Não vou matar a raiz. E nem vou destruir o tronco. Mas eu vou tirar uns galhos secos. Com licença. Com licença. Com licença. Por quê? Ele diz: quem eu podo vai dar mais fruto. Quem eu podo vai ficar limpo. Se a vara continuar seca na videira, ela vai ser arrancada e vai ser lançada ao fogo, que é o inferno. Então eu preciso podar. Eu preciso podar. Eu preciso tirar. Eu preciso limpar, para que dê fruto, para que dê mais fruto, para que dê muito fruto. Claro que eu e minha esposa temos sofrido. Eu tenho levado-a comigo nessas viagens que eu faço. Acabei de chegar, como disse hoje, do estado do Espírito Santo. Meu trabalho começava sexta-noite, mas eu fui quinta, levei ela comigo. A gente poder, ela gosta do mar. Ela nasceu na beira da praia. Ela é carioca.
E ela gosta de ver o mar. Ela não entra na água, mas ela gosta de ver o vai e vem do mar. O vai e vem. Aliás, o mar é gostoso, é para ver. Para entrar, eu também não gosto, não. Banho que você tem que tomar banho depois. Você entra doce, sai salgado. Tem umas ondas que pega você, te dá uma cambalhota. Quando você vê, você está lá, não sei aonde. Eu gosto de piscina. Eu gosto de lagoa. Dependendo do rio, também. Mas não gosto muito de mais, não. E depois você sai de lá igual um camarão. Vermelho. Branco igual eu. Você sai de lá feio. E aí, olha, deita, vai dormir. Aí você dorme naqueles lençóis de hotel barato que a gente pode pagar, aqueles hotéis grossos. Noite inteira você lutando com... Não gosto de mar. Não gosto da praia, eu gosto do mar também. Então eu gosto de ficar bem alto para ver longe. O amor de Deus é bem maior, diz o velho hino, do que o imenso mar. Que não tem fim. É o amor de Deus, que é bem maior. Se você não conhece esse hino na sua voz, ele fica muito mais bonito do que ele é. O amor de Deus. E o Dete tem a letra. E o Dete tem a música. Gostaria de ouvi-la cantar um solo, um domingo desses, sobre o amor de Deus. Deus tratando conosco, Deus nos limpando, para que produza mais fruto ainda. E de repente, a videira começou a brotar, a minha videira começou a brotar. Alguns brotinhos começaram a aparecer. Começo desse ano, fim do ano passado, dezembro, tinha a minha volta, porque cada ano eu preciso voltar ao Unicamp, não preciso, eu precisava voltar ao Unicamp, fazer todos os exames, para saber qual era o grau de vírus que eu tinha ainda produzido pela hepatite C. Por não ter cura, tem que vigiar. Se está tudo bem, você volta. O ano que vem, se vai bem, você volta. Mas o resto da tua vida, você volta. E claro que eu sou humano e sou homem. E o homem é mole para tratar com assunto de doença. Minha mãe dizia que há duas coisas que o homem não sabia fazer. Uma delas era ficar doente. A outra, o que era, Zete? Duas coisas que o homem não sabe. Ele não sabe adoecer. E a outra, o que era? Morrer. É morrer? Morrer ninguém sabe. É morrer? Morrer. Duas coisas que o homem não sabe. É adoecer e envelhecer. Pois todo homem velho é chato. Estou ficando chato. A mulher não. Ela encontra com a outra, pergunta que comprimido que ela está tomando. Que médico você está? Como é que você está indo? Estou indo ao doutor Plantal. Você acertou com ele? Acertei. Dá o endereço dele para mim. Isso é conversa de mulher velha. É ou não é? Homem velho não, resmungão, chato. Eu acho que é. Então a mamãe dizia que o homem não sabe envelhecer e não sabe adoecer. Eu também não estava satisfeito de ser um doente por resto da vida. Vou então em dezembro na doutora, minha querida doutora, tornamos amigos, um monte de amigos lá na Unicamp, aquela menina que eu conheci lá na sua casa, e mais um monte de gente. Eu a recebi, ela tinha lágrimas nos olhos, porque ela soube da morte do nosso filho, ela chorou comigo, eu chorei com ela, e depois eu não estava aguentando mais de ansiedade, eu falei, doutora, como que eu estou? Ela olhou nos meus olhos, disse assim, pastor, o senhor está de alta, o senhor está curado, o senhor não precisa mais voltar aqui. Eu falei, não, vou voltar para ver a senhora todo mês, todo ano, se Deus quiser. Então Deus começou a mostrar por que Ele poda. Ele poda para que venha um broto novo. Ele poda para que venha uma força nova. Algumas pessoas têm dito assim, pastor, o senhor voltou a 200 por hora. Pastor, o senhor está do jeito que o senhor estava. Aguinaldo, que você veio na igreja, no dia que o Aguinaldo casou, que o Aguinaldo casou, você veio a primeira vez, estou dizendo que ele casou a primeira vez, não, ele casou só aquela vez mesmo. Mas você veio a primeira vez, eu pensei que ela era amante dele. O que eu estou fazendo no casamento do Aguinaldo? Foi aqui? Foi, né? E essa mulher está no banco chorando.
Que lenço. E eu estou pregando. E ela está chorando. Falei, essa mulher deve ser a mãe dele. Porque ele está casando e ela não quer. Mãe dele não é, porque a mãe dele estava aqui. Pai ele já não tinha. Não é mãe dele. Mãe da menina não é também, porque eu conheci a mãe da Andréia, daqui da igreja. Que mulher, eu nunca tinha visto essa peça aqui, não. Entendeu? Essa figuraça. Ela perdeu a vez. Não era, Deus estava tocando no coração dela na mensagem. Porque desde então, ela nunca mais deixou de sentar aqui nesse lugar. E a primeira vez que ela entrou aqui nessa igreja, não foi para assistir um culto. Foi para ser participante do casamento do Aguinaldo. Eu fui lá cortar o meu cabelo com o Aguinaldo, porque cabelo assim do jeito que está, só bom cabeleireiro, entendeu? Eu tenho aqui o meu irmão Baixão, que sempre dá uma arrumada, mas de vez em quando eu tenho que ir lá no Aguinaldo para ele dar uma... que as coisas que o Aguinaldo sabe fazer, por isso que ele cobra 70 pau para cortar um cabelo. Deus me livre. Graças a Deus ele não cobra de mim. Mas sabe o que eu faço, irmão? Eu pego os 70 reais e dou para as meninas lá do balcão. Entendeu? Mas 70 é uma facada. Baixão cobra vídeo. Baixão, eu estou lá, sou cliente, hein? Só levo de vez em quando para ele dar uma arrumada. Porque você faz uns caminhos de rato, ele conserta, fica tudo certo. Baixão assenta por aí, eu estou sem óculos, deve estar ali. O nosso cabeleireiro mora aqui da igreja, né? O pessoal cuida de todos nós. Ele cobra só vintão. Dá para me cortar o cabelo o ano inteiro. No Baixão, o Aguinaldo me fura o olho. Mas é um grande cara, o Aguinaldo. Ele falou para mim, outro dia eu sentei lá na cadeira, ele falou, pastor, o senhor está pregando do jeito que o senhor pregava 17 anos atrás. Melhor tempo da sua vida. Ele não me conhece minha vida. 17 anos atrás, eu estou com 50 anos. Eu já tinha mais 30 para trás. Mas Deus renovou as minhas forças. Então você vai entendendo por que ele poda. Ele não poda porque não gosta. Ele poda para o nosso bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E para eu mudar lá para perto da escola, eu não tinha dinheiro para comprar casa. E a igreja que generosamente, na sua diretoria, me emprestou o dinheiro. Agora, não gosto de dever, irmãos. Para mineiro, dever é a pior coisa do mundo, é dívida. E eu vivia inquieto. Eu tinha construído uma casa, e eu não conseguia vendê-la. E eu já estava ficando inquieto. Até que um dia, agora em janeiro foi mês passado, já faz 3. Outubro, eu pus Deus em prova. Falei, Deus, manda um comprador. Meu irmão, o comprador andava comigo todo dia. O comprador é o meu melhor amigo, em termos de relacionamentos pessoais. O comprador estava ao meu lado, e ele não tem casa para morar, aquele cara de pinguim. Um homem já com 56 anos para 57, com filho do primeiro casamento, que a esposa morreu, com 2 crianças, não tem casa para onde. Eu falei para ele, olha, cria vergonha na cara, compra uma casa, ou construa. Ele olhou para mim, como é que eu falo? Eu falei, compra a minha casa, miserável. E ele, fizemos um acordo, ele comprou minha casa. Olha o broto nascendo. Estão entendendo, irmãos, como é que Deus faz? Olha o broto nascendo. Eu pude começar a pagar a igreja. Já paguei 300 mil. Vou pagar mais um pouco, daqui um pouco. E daqui um pouco, eu não estou devendo nada para ninguém, como eu sempre fiz, que a Bíblia diz, a nada deveis, a não ser o amor. Amor não se paga, mas conta a gente paga. Dinheiro emprestado a gente paga. Quem pede deve devolver. É bíblico. E até pôr um jurinho de poupança em cima. Não juro de agiota, mas juro da poupança sim. Porque quem emprestou 10 e dali 2 anos recebeu só 10, ele perdeu pelo menos R$1.000. O juro pode ser perdoado, e nós perdoamos. Eu espero que ele me perdoe também, em público. Entendeu? Em público, que me perdoe também. O broto da figueira começou a brotar. E chegou dezembro de novo. E nós assentamos para fechar as contas da igreja. O tesoureiro prestou conta, André, secretário, presta conta da estatística, e nós pegamos os papéis e nós fizemos as contas. Nós perdemos, eu creio, 300 pessoas. Deus nos deu
600 pessoas novas durante o ano. Batismo. Nós tivemos 4 batismos, nenhum deles com menos de 100. Só pelo batismo, 400 pessoas novas entraram na igreja. O ladrão não tem poder de mexer na igreja do Deus excelso e poderoso. E as finanças, que nós julgávamos que íamos ter um ano para baixo, porque muita gente só foi mamada, gente com tutu. Pobre, não. Só lambeu pessoal da farpa. Pobre, não. E nós descobrimos que Deus nos deu mais do que Ele nunca tinha nos dado em nenhum ano da história dessa igreja. E eu comecei a entender algumas coisas que a minha mente, sendo eu sanguíneo, temperamental, de pegar pela goela, que todas as coisas Deus estava trabalhando, estava movimentando em áreas que eu não sabia. Um homem com meu temperamento aguentar um ano de cama. Um homem com meu temperamento ter a vergonha de não ter controle sobre a sua higiene pessoal. E às vezes entre o quarto e a cama e o banheiro não conseguir chegar. E no meio da sala soltar tudo. E uma empregada que está conosco há mais de 10 anos, porque eu ficava sozinho com ela em casa, vir e me limpar a sala, me enfiar debaixo do chuveiro, me dar um banho. O lado do macho virou 0, potência sexual 0. Olhar para minha esposa, jovem e bonita, e eu totalmente impotente, com mais de um ano. A poda de Deus. A poda de Deus. Deus trabalhando de forma que eu não entendia. Porque, irmãos, vou dizer-lhes assim, diante de Deus que vê todas as coisas e sabe todas as coisas. 47 anos de pastorado, nunca saí do caminho. Nunca cometi um pecado que ferisse o ministério. Nunca toquei no dinheiro que não fosse da igreja, tanto que temos o tesoureiro trabalhando comigo desde que aqui cheguei, que é o pai do pastor André, há 33 anos, e eu o encontrei aqui e com ele continuo até hoje. Que pastor que rouba, o tesoureiro pede demissão. Você vai descobrir a seriedade de uma igreja, é por quantas vezes no ano a igreja muda de tesoureiro. Porque o tesoureiro, como o pai do André, que é um militar disciplinado, que nós damos para ele 20 litros de gasolina por mês, para ele fazer o serviço da igreja, e ele não recebeu nem uma gota, nunca. Ele dizia assim: o senhor não pode tirar o meu privilégio de servir a Deus. Mas nunca na prestação de conta eu tive que dar o golpe de João sem braço, meu irmão Ribeiro, e ele está lá em cima me ouvindo. Porque nós sempre assinamos os cheques de R$10, de R$100, de R$100.000 e de R$5 milhões. Quando compramos o terreno lá na Dom Pedro, custou R$5 milhões. Eu podia ter comido uma propina, porque o próprio dono propinou a corretora, dizendo: vai dar quanto a correção? 250 mil. Ele disse assim: só vendo se você rachar comigo. 125 para você, o dono do terreno, hein? O dono do terreno. Nós pagamos tudo, mas ela recebeu só a metade. Nunca olhei para uma mulher que não fosse a minha. Olhar eu olho, mas eu sei a você, minha filha. Fica aí. E eu sei tratar a mulher quando eu vejo que ela está se ligaitando para o meu lado. Eu dou-lhe um choque de 120 volts, que ela nunca mais vai encostar em mim. Entendeu? Nunca mais vai encostar em mim. Nunca. Eu estou falando nunca. Não é que uma vez ou outra eu fiz. Nunca. Nunca recebi um dízimo na rua. Eu não recebo dízimo na rua. Eu não chamo gasofilácio. Ô pastor, aproveita e leva meu dízimo. Não, senhor, o está ali, você vai lá e deposita. Porque eu não tenho gado de gasofilácio. Eu não tenho um buraco aqui para você enfiar teu dízimo aqui dentro de mim.
Então não recebo dízimo, não busco dízimo na casa de crente, como a pilantrada hoje faz. Não, eu vim aqui buscar o dízimo, porque o dízimo é do sacerdote, e você tem que entregar para ele, pilantra, ladrão, sem vergonha. E o cordão deles aumenta cada vez mais. Nunca fui vergonha para a igreja. Nunca veio um cobrador aqui, estou aqui há 33 anos. Nunca. Sou honrado na cidade toda, em qualquer lugar. Até o bispo que morreu, Bruno, era meu amigo. E como nós dois éramos meio parecidos, nós íamos juntos e ele dizia assim: o dia que eu não puder ir, você vai no meu lugar. Eu falei assim: me presta a batina porque eu não tenho. E com todos os pastores da cidade. Nunca chamei uma ovelha de uma outra igreja para vir para cá. A prova é aqui, ó, meu amigo cheiroso. Nós convivemos há mais de 25 anos. Trabalhamos juntos na mesma diretoria há mais de 25 anos. Se tinha um homem que eu gostaria de ter aqui, era ele. Ele decidiu 3 anos atrás. Apareceu aqui dizendo: meu tempo lá na minha igreja acabou, eu quero vir para cá. Ele veio para cá. Mas ninguém aqui, ó, tenha vindo de onde quiser que tenha vindo, não poderá dizer nunca que eu te convidei para vir para cá. Jesus disse: aquele que o Pai me der, esse vem a mim. Eu também digo que Deus quiser me dar, vem. Mas eu dizer para o membro de outra igreja: vem para cá que você vai virar isso. Vem para cá porque eu vou te dar uma licença para você pregar. Vem para cá porque eu vou te dar um cargo. A única pessoa que nos comprou foi o Senhor Jesus. Crente que se vende não é crente, é mercadoria. Eu não estou à venda, eu não me vendo para ninguém. Essa politicada que vem aqui, temos 3 vereadores da igreja agora na Câmara, e o prefeito converteu-se aqui na nossa igreja, e é membro da primeira igreja batista. O Jonas, nunca encostei neles para pedir nenhum favor que não fosse legítimo para a igreja. Para a igreja. Então Deus nos poda, Deus nos trata para que a gente dê mais fruto. Deus nos trata para que a gente seja mais limpo. Deus nos trata para que a gente seja mais maduro. Deus nos poda, não porque Ele não nos ama, não é por ódio a videira que o dono da horta vai lá e corta. Não é por ódio a roseira que o jardineiro vai lá e corta. Não é por ódio a figueira. Vocês que moram aqui na direção de Valinhos e Vinhedo, vão lá nessa época, as figueiras estão tudo um toco feio. Elas deram figo desse tamanho, mas vem depois do dono e deixar no toco, porque ele disse assim: se não limpar, ela não produz fruto. Se ela não limpar, ela não produz fruto. Talvez Deus esteja trabalhando na sua vida como trabalha na minha, limpando algumas coisas que nós não gostamos. Dói. Tudo que eu falei aqui dói, irmãos. Dói uma doença incurável, dói a traição de um colega que você investiu 25 anos na vida dele, dói a levada de um filho para o céu, sabe? Dói muito. Mas Deus está querendo fazer uma coisa que você não está entendendo. Deus está tentando mostrar para você alguma coisa que você ainda não entendeu. Porque na matemática de Deus, na sua conta final, e eu trabalhei com isso muitos anos, Ele não faz conta de chegar. O ativo tem que bater com o passivo. E lá embaixo os números têm que ser iguais. E Ele diz assim: todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. E ele fecha o texto dizendo que texto sem o pacote pronto acaba virando perigo. E ele diz: nem a morte e nem a vida, nem os poderes e nem as alturas, e nem as profundidades, e nem os principados. Ele disse: nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem os principados, os demônios lá dos quintos infernos,
as potestades do inferno não prevalecem, porque o diabo é um derrotado. Pode ser que apareça que nós ficamos fracos e o demos brecha para o diabo. Não é. O diabo não reina. Quem reina é o Senhor Jesus. O diabo não ganha. Quem ganha é o Senhor Jesus. Porque nem a morte, nem a vida, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quanta dor nesses 3 anos, mas quanto consolo nesses 3 anos. Quantas perdas nesses 3 anos, mas quantos ganhos nesses 3 anos. Quanta ferida aberta, por quem nunca deveria abrir ferida, porque sempre foi tratado como um príncipe entre nós. Mas Deus fecha as feridas. E o tempo vai mostrando para todos, que Deus está no controle. Que Deus está no controle. E que Deus está no controle. E quem pensou que nós havíamos perdido, hoje tem que olhar e dizer: o Deus fiel que o velho sempre serviu, esteve com ele, na vida e na morte, nas perdas e nas tristezas. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus sempre nos conduz ao triunfo, não nos deixou nessa caminhada toda. Não reclame as podas de Deus, é para que você dê mais fruto. Se Ele podar outra vez, é porque Ele quer que você dê muito fruto. E eu termino para que você aprenda uma dependência fundamental, que é o coração desse texto. Ele disse assim: aprendam que sem mim nada podeis fazer. Não adianta você ser bonito, você ser alto, você ter jeito de falar, você manobrar as coisas do jeito que você quer. O dia que Deus não te quiser mais, Ele dá uma paulada no cangote e você vira um trapo de imundície. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Dele e para Ele são todas as coisas. Portanto, a Ele seja a glória, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé, amados. Vamos nos pôr em pé. Talvez hoje você está com os galinhos aí doendo, porque Deus anda metendo a tesoura. Talvez você precise de um bálsamozinho na tua pereba. Ou você está precisando de tesoura, que está com muita folha, mas está com pouco fruto. A sua folhagem está linda, como Jesus parou no pé de uma figueira, abriu a folhagem, não achou um fruto, ele disse: seca! Talvez você secou, você que já deu tanto fruto, secou. E o dono da videira está dizendo hoje: deixa eu dar uma podadinha nesses galhos secos. Deixa eu dar uma limpada na sua ramagem, que está muito frondosa, mas está pouco frutífera. Sabe que ele poderia fazer isso hoje na sua vida? Vem aqui à frente. Esse aqui que foi podado, vou orar com você, para que Deus trabalhe na poda da sua vida. Venha, no nome do Senhor Jesus. Vem aqui. Vem aqui. Fique em pé. Não precisa ajoelhar não. Fique em pé. Vem aqui. Assim: Senhor, limpa. Senhor, poda. O Senhor sabe aonde que eu tenho uns ramos aí, que na verdade eu não estou dando ramo, eu estou tendo galho. Eu estou tendo uns galhos, Senhor. Então dá uma limpada nas minhas galharadas. Eu não sei como é que é isso aí em português direito. Mas nesses garranchos que estão na minha vida, só me atrapalhando. Eu estou cheio de garranchos, Senhor.
eu estou cheio de garrancho. Senhor, me limpa hoje à noite. Passa a sua tesoura. Sabe por que ele faz isso? Ele diz para você dar mais fruto. Aí ele corta outro galho e você reage. Ele diz sim, para que você dê muito fruto. Ele diz sim, para que você passe a depender mais de mim do que desse nariz arrebitado que você tem. Você passa a depender de mim e não das circunstâncias, porque eu gostaria de te dizer que sem mim nada podeis fazer. Você não tem para onde ir, você não tem para onde correr, você não tem para onde fugir. Mas por outro lado, comigo, você tudo pode, porque eu te fortaleço. Sem mim nada, comigo tudo. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, você pode pedir o que você quiser e será feito. Mas é um jogo de palavras, é a palavra dele em mim e o meu coração nas mãos dele. E ele diz: e vos será feito. Um ano depois, a cura brotou. Um ano depois, a igreja sarou. Um ano depois, o Espírito Santo tem nos ajudado a conviver. 6 meses depois, o Espírito Santo nos está ajudando a conviver com a ausência do nosso filho, na expectativa e garantia de que vamos nos encontrar no céu e vamos viver eternamente unidos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, cabeça da igreja, nossa videira verdadeira, e o nosso Pai que é o agricultor, que aduba os nossos pés, para que as nossas varas não sequem. E quando Ele poda, não é porque Ele não nos ama, Ele poda é porque Ele nos ama muito, para que a gente dê muito fruto, porque sem Ele nós não podemos nada. Ó Deus, aqui estão teus servos e as tuas servas. Entre eles eu estou incluído, Senhor, reconhecendo que tu trabalhas na nossa vida das maneiras mais estranhas e algumas delas extremamente doloridas, Senhor. O Senhor corta, o Senhor poda, o Senhor tira, mas de um tempo, de repente, o Senhor começa a acrescentar, o Senhor começa a pôr, o Senhor começa a abençoar. No momento em que nós aceitamos a tesoura de Deus, Deus também começa a usar um bisturi e fazer algo que pouca gente entende aqui, que é o enxerto. Ele é capaz de abrir a pele da nossa vida, como um jardineiro abre a pele da roseira branca e coloca um broto da roseira vermelha, e ele põe lá uns barbantinhos, e de repente sai um broto novo na roseira vermelha, e ao invés de dar uma rosa vermelha ou branca, nasce uma rosa cor-de-rosa salpicada, que é o mistério do enxerto. Nós somos, ó Deus, o enxerto da videira. Paulo escreveu aos Romanos que a oliveira brava não quis dar fruto, e o Senhor Jesus nos enxertou na videira verdadeira. Israel é a oliveira brava, nós somos a oliveira nova. Limpa-nos, tira os nossos galhos secos, tira, Deus, os garranchos da nossa vida, para que nós possamos ser pessoas vivendo de maneira tal e de forma tal, que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado nas nossas vidas, através dos frutos que nós produzimos para a glória do Teu nome. Passa, Senhor, a Tua vara no nosso meio, passa, Senhor, a Tua disciplina entre nós, para que nós não sejamos bastardos, sejamos filhos tratados e corrigidos por Deus. Aceite a nossa adoração nesta noite e glorifica o Teu nome através das nossas vidas no decorrer desta semana, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus, o Seu Filho e o nosso Senhor e Salvador, que a doce comunhão, consolação, presença, unção, frutos e dons do Espírito Santo
sejam sobre todos nós videiras verdadeiras, cuidadas pelo agricultor, que é o Senhor Jesus, cujo tronco é o nosso Pai, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Jesus, vamos na paz do Senhor. Deus te guarde, te dê uma semana abençoada, cheia de coisas boas, em nome de Jesus. Amém.